Olá, tudo bom com vocês? Vamos para a nossa aulinha de História. Página 93, a Independência. A partir de 1820, era claro, portanto, o movimento das cortes portuguesas para recolonizar o Brasil. Assim, depois de conseguirem o retorno de D. João VI em 1821, elas determinavam que o príncipe herdeiro D. Pedro também voltasse a Portugal. Então, vocês lembram na aula anterior que nós vimos que D. João VI teve que retornar a Portugal, então ele deixou o filho dele como príncipe, que era o príncipe herdeiro. Então, leia um trecho do documento que decretava isso. As Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, havendo decretado, em data de hoje, a forma de governo e administração pública das províncias do Brasil, mandam respeitosamente participar a El-Rei, que tem resolvido o seguinte. Primeiro, que o príncipe real regresse quanto antes a Portugal. Então, D. Pedro aqui teria que retornar. No Brasil, entretanto, ocorreram muitas manifestações e abaixo-assinados para responder negativamente às imposições dos portugueses e pedir que o príncipe regente permanecesse aqui. Então, eles queriam impedir os portugueses queriam impedir que o príncipe permanecesse aqui no Brasil. Em 9 de janeiro de 1822, ao receber uma comissão que, em nome dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro, pedia sua permanência, D. Pedro decidiu ficar, desobedecendo às ordens de Portugal. Então, aqui nós vimos, então, que houve um abaixo-assinado contra os portugueses. Então, eles queriam que D. Pedro permanecesse aqui no Brasil. Aí, D. Pedro, então, continuou desobedecendo às ordens de Portugal. Em edital, publicado no dia 10 de janeiro de 1822, D. Pedro diz à população brasileira: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então, esse foi o famoso dia conhecido como Dia do Fico. Começava a tornar-se real o movimento da independência do Brasil, previsto por D. João antes de sua partida. Então, antes dele ir embora, ele deixou aqui seu filho, porque ele já estava prevendo um movimento pela independência do Brasil. Tropas militares portuguesas tentavam pressionar o príncipe a cumprir as ordens de Portugal. Contudo, grupos de brasileiros armados formaram milícias para enfrentar as tropas e expulsá-las do Brasil. Então, milícias qualquer organização de cidadãos armados que não se integram ao exército de um país. Um brasileiro, José Bonifácio de Silva e Andrada, foi nomeado ministro do reino por D. Pedro e nesses meses seguintes liderou o movimento pela independência. Então, D. Pedro, ele nomeou José Bonifácio como ministro, né? Ele escolheu escolheu ele como ministro. E aí ele liderou o movimento pela independência. O príncipe regente, diante dessa nova situação, também decidiu que nenhuma ordem vinda de Portugal deveria ser obedecida e que as tropas portuguesas no Brasil seriam consideradas inimigas e que se formaria uma Assembleia Constituinte. Então, Assembleia Constituinte, reunião de pessoas com o objetivo de elaborar as leis de um país. Além disso, o príncipe fez diversas viagens pelo interior de Minas e a São Paulo,
para acalmar aqueles que, sendo contrários a Portugal, poderiam ser também contrários a Dom Pedro, a ele. Leia como ele foi recebido nessas viagens. Dom Pedro, em sua viagem pelo interior de São Paulo, foi acolhido pela população. Em todas as localidades, foi recebido com festa, curiosidade e homenagens. Era a primeira vez que a população simples do Vale do Paraíba e das cidades vizinhas via um membro da família real portuguesa. Todos se surpreendiam com a simplicidade e os modos quase grosseiros do príncipe regente. Numa dessas viagens, ao voltar de Santos e entrar na vila de São Paulo, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro recebeu a notícia da chegada de mais tropas militares portuguesas para reprimir as manifestações pela independência do Brasil. Diante disso, o príncipe regente decidiu e declarou: é tempo, independência ou morte. Estamos separados de Portugal. Então, era o dia 7 de setembro de 1822, considerado, então, o dia da independência do Brasil. Então, aqui a gente mostra o quadro, ó, é o quadro que é o Grito da Independência, uma obra de Pedro Américo. Esse quadro foi encontrado ao pintor, encomendado ao pintor, pela família real brasileira pouco antes da proclamação da República. Portugal, porém, só reconheceu o Brasil como país independente em 1825. Então, depois de 3 anos que o Brasil foi reconhecido por Portugal como um país independente. As frases abaixo apresentam uma sequência de fatos históricos importantes para o processo da independência do Brasil. Leia-as e enumere de acordo com a ordem que se deram os acontecimentos. Então, olha aqui, A1. Lembra que nós estudamos a abertura dos portos e outras nações, em 1808. Número 2, revolta dos portugueses e eleições para a formação das cortes portuguesas. Isso em 1821. A3, as cortes portuguesas exigem a volta de D. João VI para Portugal, 1821. 4. D. João VI, antes de voltar para Portugal, nomeia seu filho D. Pedro, príncipe regente do Brasil, 1821. A5. As cortes portuguesas exigem o retorno do príncipe regente D. Pedro a Portugal, 1821 também. A6. A população brasileira faz abaixo-assinado para que D. Pedro permaneça no Brasil, isso em 1822. 7. D. Pedro declara a população brasileira que fica no Brasil, 1822. E a 8, D. Pedro proclama a independência do Brasil. Então, gente, essa atividade aqui é uma atividade importante porque ela o quê? Ela faz um resumo de todo do ano, né? E dos acontecimentos importantes dos acontecimentos que tiveram aqui. Então, essa pintura aqui, ó, é de um artista francês, do René. Ela foi produzida em 1842. Então, agora aqui, ó, compare a pintura de Pedro Américo. Então, vocês vão comparar essa pintura aqui, ó, o local que ele desenhou da independência, que ele pintou, né? Foi o Grito do Ipiranga. E essa daqui. Então, nós vamos comparar os aspectos que diferenciam essas duas representações da Declaração da Independência do Brasil. Em seguida, assinale PA para as características da obra de Pedro Américo e FR para a pintura de François René. Então, olha só. Registra o príncipe D. Pedro sendo reconhecido por uma multidão
de homens, mulheres e crianças. Então, é o FR, ó. Olha aqui tem crianças, uma multidão de pessoas. PA, o local onde se encontra o príncipe. Às margens do rio Ipiranga é representado claramente. PA, D. Pedro, com um dos braços levantados, está acompanhado por soldados de sua guarda, que comemoram seu gesto. As demais pessoas na cena parecem não entender o que ocorre, ó. Olha aqui, tá? D. Pedro, com os braços levantados, está acompanhado por soldados de sua guarda, que comemoram. As demais pessoas na cena também parecem comemorar seu gesto. É o de FR, né? Do pintor. O PA, o pintor, nesse caso, parece exaltar apenas D. Pedro, ó. Olha aqui, ó. A pintura aqui tá as pessoas de costa, não dá para ver direito. E FR, o pintor, nesse caso, quis demonstrar que a população estava junto a D. Pedro. Tá? Então, aqui é a comparação entre as duas pinturas dos quadros da época. Bom, então vocês vão olhar lá no sistema, vocês vão fazer as atividades da página 97 e 98, tá? Como tarefinha de casa. Então, tá bom? Até a próxima aula. Um beijão.